Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Itaipu arrecada quase 19 milhões com leilão de imóveis e prepara investimento em casas populares. O programa Comida Boa do governo do Paraná será usado como exemplo para a criação de um projeto nacional de segurança alimentar. Programa de Criatividade e Empreendedorismo recebe as propostas dos estudantes de Direito da UDC Foz e Medianeira. O DC Notícias Web já está começando. Olá, a gente abre essa edição do DC Notícias Web falando que a Itaipu Binacional arrecada quase 19 milhões de reais com leilão de imóveis e prepara investimentos em casas populares. Foram arrematados 40 dos 48 lotes disponíveis no leilão das casas da Vila A. Mais de 120 pessoas estiveram no auditório. A Itaipu Binacional arrecadou quase 19 milhões com o leilão de 40 imóveis desocupados. O valor será revertido integralmente na construção de cerca de 200 moradias populares em Foz do Iguaçu. Essas primeiras 48 casas estavam vazias. A Itaipu não é uma imobiliária, essas casas, portanto, foram colocadas à disposição do mercado. A grande notícia é que os recursos advindos deste leilão não irão para a Caixa de Itaipu, não irão para o seu fluxo de caixa. Nós vamos transformar esses recursos em casas populares aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O objetivo, portanto, numa parceria de Itaipu com o nosso Parque Tecnológico, o PTI, com a Prefeitura de Foz e também o Foz Habita, é que o valor equivalente aos valores de hoje, obtidos hoje desse leilão, sejam repassados para a construção de habitações populares aqui mesmo em Foz do Iguaçu. O início das obras, até a conclusão das obras, estamos falando de década de 70, década de 80, ela construiu muitas residências para os seus operários, engenheiros, equipe de escritório, e para atrair pessoas para vir para Foz do Iguaçu. Então essas casas já cumpriram suas funções ao longo desse tempo. Então, na verdade, estamos concluindo agora com essa venda, que a gente está chamando de desmobilização patrimonial, um processo que começou lá com a construção da usina da década de 70. Né? A gente tem que dar manutenção nessas casas. Então, como disse o diretor-geral, nós temos feito um trabalho de imobiliária, manter casas vazias no estoque da Itaipu. Então, com a ideia de reestruturação de um setor de responsabilidade social dentro da empresa, a gente colocou moradia popular como um centro dele. Então, além de algumas ações de saúde, de educação ambiental, ajudar Foz do Iguaçu na redução do déficit habitacional é um dos focos dessa reestruturação de responsabilidade social da empresa. O diretor da Itaipu Binacional, Enio Verri, falou que a iniciativa segue as diretrizes do governo federal, em benefício de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, e estão alinhadas à missão da Binacional. São em torno de 18 milhões de reais. Esse é o valor mais conservador que nós temos. Isso daria um pouco mais de 200 casas, seriam 200 famílias atendidas. Nós temos uma expectativa que o valor seja bem superior a esses 18,5 milhões de reais. Portanto, daria, consequentemente, para se fazer muito mais casas. O diretor ressaltou ainda o segundo lote de casas que devem entrar em leilão. Os maiores investimentos que você pode fazer em política social é a casa. É o direito da pessoa ter onde morar, não ter que pagar aluguel. Por isso, o nosso objetivo é exatamente repassar essas casas para as pessoas que dela precisam. E eu quero ressaltar que essas casas, elas não são como o projeto Minha Casa Minha Vida, que a população tem que pagar uma parcela, tem que pagar uma pequena parcela. Não. Essas casas serão construídas com recursos da Itaipu por doação da empresa e, consequentemente, não terá nenhum tipo de prestação ou de mensalidade neste primeiro pacote. O programa Comida Boa do governo estadual será usado como exemplo para a criação de um projeto nacional de segurança alimentar. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, visitou a sede da SEASA em Curitiba para conhecer o Banco de Alimentos Comida Boa e assinou um termo de cooperação técnica que pretende expandir e apoiar uma rede nacional de bancos de alimentos. O documento também pretende viabilizar ações educativas entre as SEASAs dos estados e melhorar a captação e distribuição de alimentos para as pessoas em vulnerabilidade social. Recentemente, fomos ao Canadá acompanhando o governador Ratinho Júnior apresentar o projeto para as Nações Unidas. Então, o Banco de Alimentos é um projeto, uma referência, a gente atende
13 das 17 ODS, projeto muito completo, que teve aceitação muito grande e um apreço muito bom pelas autoridades do Canadá, das Nações Unidas. Recebemos mais um prêmio no Brasil, um prêmio nacional, o Prêmio Imensitar, esse aqui no Brasil, onde também aqui o nosso trabalho, o trabalho do governo do estado, da SEASA, dos produtores rurais, dos permissionários, enfim, de toda a equipe, é reconhecido. Então o Banco de Alimentos hoje virou uma boa referência. E a visita do ministro é com também esse objetivo, mostrar essa boa prática que vem sendo feita no nosso estado, com redução de desperdício, para que seja expandido, seja levado a outras centrais de abastecimento esse mesmo conceito, esse conceito do aproveitamento, da busca, da redução do desperdício. Essa é a nossa ideia, essa é a intenção do ministro vir aqui, que esse bom projeto seja replicado para o Brasil. O Banco de Alimentos, ele nasceu há muito tempo atrás. O que se implementou aqui foi uma boa e ótima metodologia de trabalho. Esse termo de cooperação visa expandir essa prática. Então, o que a gente criou aqui no Paraná, a gente tem um projeto que, mais que alimentos, o nosso projeto recupera vidas. A gente trabalha com mão de obra de apenados. E esses apenados, a gente tem números, mais de 70% deles saem do projeto com trabalho com carteira assinada. Então é um projeto de grande repercussão social. Ele reinsere na sociedade. Então é um projeto muito amplo, completo, que a gente espera que o Brasil acate e leve isso para que melhore a vida das pessoas que recebem o alimento e melhore a vida das pessoas que trabalham no projeto. A seguir, novo sistema de bilhetagem começa a ser instalado no transporte coletivo em Foz do Iguaçu. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. E estamos de volta com DC Notícias Web, falando que o novo sistema de bilhetagem eletrônica começa a ser instalado nos ônibus do transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Os equipamentos devem entrar em funcionamento em 30 dias. 6 veículos da frota já estão circulando com um novo validador que só será utilizado depois que todo o sistema de bilhetagem eletrônica estiver instalado. A tecnologia dará mais facilidade ao usuário e será também um aliado no combate às fraudes. Tem uma parte física que tem que instalar, uma parte tecnológica, né? Em média são 3 ônibus por dia, então leva um mês. Acredito que no final desse mês a gente esteja com a frota, né, concluída. São 90 ônibus que rodam, mas a empresa tem mais de 100 ônibus, né, porque tem um rodízio nos ônibus. Então nós vamos instalar em todos os ônibus, colocar essa versão mais atual do sistema de bilhetagem eletrônica que existe no país. É um sistema que permite a pessoa pagar com cartão de débito, crédito, celular, relógio, vai ter o reconhecimento facial para evitar fraudes e esses dados serem compartilhados com a segurança pública, seja com o Ministério da Justiça, no COF, que eles já têm um convênio com o FASTRANS, seja com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, né, para evitar fraudes no uso de cartões gratuitos. Por exemplo, do estudante, do idoso, né? Então são batidas 5 fotos sempre que a catraca, né, for se movimentar para se identificar. O computador indica ao FASTRANS que há alguma divergência, né? O cadastro de uma mulher e passou um homem. E aí os fiscais do FASTRANS vão analisar, vão notificar aquele titular do cartão para dar alguma justificativa e numa segunda vez, né, numa reincidência, cancelar esse cartão no semestre.
Nós já estamos instalando, né? Já tem alguns ônibus já com o sistema instalado. Os usuários podem perceber que estão os 2 validadores e um validador muito mais bonito, muito mais resistente, né? Tem cores para demonstrar se foi autorizada a passagem, não foi, né? Então, tudo isso são modernizações do sistema do transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Precisam mais ônibus e para isso que a gente está aqui, né? Para pleitear a aprovação do projeto de lei do custeio do transporte coletivo também. Terá também um aplicativo que as pessoas vão precisar baixar, e isso aí ainda não está funcionando. O aplicativo é o mesmo aplicativo, né? É o CliveBus, que demonstra a rota do ônibus e o tempo que o ônibus vai demorar para chegar naquele ponto que a pessoa está. E também esse aplicativo indica onde é que eu preciso fazer a integração para chegar mais rápido no meu destino. Esse aplicativo vai ser integrado com a base de dados desse novo sistema de bilhetagem eletrônica. Esse sistema de bilhetagem eletrônica agora passa a pertencer ao Fostrans. Antes, o sistema de bilhetagem pertencia à empresa, então não se tinha acesso, né, a todas as informações, né? Então, com isso a gente percebe, a gente prevê que a gente vai ter mais informações mais precisas, e o cálculo da rota dos ônibus vai ser feito melhor para o usuário. Com o novo sistema, o município terá informações de rotas que necessitam de mais veículos de acordo com a demanda de cada região. E nessa quinta-feira, a Câmara de Vereadores deve votar o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que trata da abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.646.000 para o transporte coletivo. O diretor do Fostrans, Fernando Maranich, falou sobre o projeto. Ontem foi lido pelo relator do projeto, o vereador Jairo, e que encaminhou então para a sessão. Ontem foi lido o relatório, já com parecer favorável do IBAN, da Procuradoria da Câmara, sobre o projeto de lei que o prefeito municipal Chico Brasileiro enviou, pedindo autorização para custear as gratuidades do transporte coletivo. Em números redondos, nós temos 38% dos passageiros sem pagar a tarifa, porque tem direito a algum benefício. Seja ele pela idade, acima de 60 anos, 65 anos, seja o PNE, que ganha até 3 salários mínimos, seja o aposentado, que recebe até 3 salários mínimos, seja o estudante, né? Então, nesse mundo de 38%, que equivale a um pouco mais de 400 mil pessoas, passagens por mês, o prefeito Chico Brasileiro, para que não se aumente o número, o valor da tarifa, que hoje está em 4,50, está propondo o poder público custear essa diferença. Para vocês terem uma ideia, a tarifa, se fosse cobrado só de quem paga o transporte coletivo, seria mais de R$ 7. Curitiba hoje é 6 e Curitiba já custeia o transporte em mais de 200 milhões por ano. O que nós estamos pedindo é uma autorização de custear 12 milhões esse ano. Já foi autorizado 3 milhões e 800 e agora foi enviado um projeto de 7.800, né, que vai dar aí 1,5 milhão em média até o final do ano para custear essa diferença. Qual é a diferença? O transporte custa 5 milhões por mês e se arrecada 3 milhões e meio. Então essa diferença de 1,5 milhão, 1,600, 1,700 varia de mês a mês. É essa autorização que o prefeito Chico Brasileiro está pedindo para a Câmara aprovar, para se repassar para a empresa, para que não tenha ou ela retirar ônibus ou aumentar a tarifa. É amanhã a votação, quinta-feira, né? Então são 15 vereadores, se precisa de 8 votos favoráveis para se aprovar essa lei para o transporte, né, cada vez mais ir melhorando. Temos que lembrar algumas melhorias: a câmera de segurança, o carregador USB, o Wi-Fi, o ar-condicionado, as poltronas. Hoje, antigamente, vocês devem se lembrar, tinha uma poltrona em cada lado nos vidros, né, para deixar o corredor mais amplo e mais gente de pé, porque a empresa que explorava, o Consórcio Sorriso, esse serviço, vivia apenas da tarifa. Hoje não, preocupado com a qualidade. Os ônibus, que antes eram de 11 metros, hoje são de 12,50. Então isso é mais conforto para as pessoas, mais pessoas sentadas. Ônibus que pós-pandemia custam o dobro do preço, tem um custo maior. Então isso que eu vim conversar com os vereadores para pedir que eles, né, na quinta-feira, então amanhã, aprovem o projeto de lei, autorizem o poder público, com toda a transparência. Está sendo divulgado no site do Fostrans, as planilhas de prestação de contas foram enviadas, né, para o Observatório Social, para a Câmara de Vereadores, para a CIF, né, teve uma audiência pública já falando sobre isso, vieram prefeitos de outros municípios também falando do seu transporte coletivo e o preço que pagam lá, e é o mesmo preço que a gente paga aqui, né?
para não dizer que lá ainda é mais caro do que aqui, porque o nosso tem ar-condicionado, que o deles não tem. Né? Nós ainda recebemos de volta 3% de SSQN e os municípios que vieram aqui na audiência pública não têm essa receita de retorno. Então estamos confiantes, né, para que o transporte coletivo continue melhorando. Sendo aprovado, nós já temos mais ordem de serviço para colocar mais 5 ônibus rodando na cidade. Então, né, a nossa meta é chegar em 120 ônibus até o final desse contrato. De onde viria esse dinheiro? O dinheiro vem do orçamento público. Então, o prefeito remanejou o orçamento público de outras pastas para colocar no transporte coletivo. Uma priorização de um serviço público essencial e que desde 2015 é considerado um direito social, assim como a saúde, a educação e a segurança. Veja a seguir, universitários de direito apresentam ideias no programa de criatividade e empreendedorismo. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. Em mais uma etapa do Programa de Criatividade e Empreendedorismo da UDC, em colaboração com a Universidade de Harvard, ontem foi o dia dos acadêmicos do curso de Direito da UDC Foz e Medianeira apresentarem suas propostas. Os estudantes do curso de Direito de Foz e Medianeira, que participaram do Programa de Criatividade e Empreendedorismo, apresentaram suas propostas à equipe de professores de Harvard, unindo tecnologia em busca de ferramentas que possam contribuir com a sustentabilidade. Uma das ideias traz um aplicativo para auxiliar os hotéis a se adequarem às leis ambientais. O projeto apresentado pelos alunos do 6º período de Prática e Inovação, ele se destina à criação de um aplicativo para buscar mais sustentabilidade e inovações relacionadas à rede hoteleira, né, que evitando assim impactos dos danos ambientais e a melhoria social. Olha, foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, mas foi uma experiência muito gratificante, com certeza me agregou muito nos meus estudos, na minha experiência pessoal, então eu vou levar no coração realmente. O que o senhor achou da apresentação deles? Maravilhosa, estamos muito felizes, não só pela apresentação, bem como pela novidade que há de vir. A outra proposta apresentada pelos universitários é a criação de um aplicativo que possa ajudar empreendedores iniciantes. Os alunos desenvolveram esse projeto na disciplina de empreendedorismo e esse projeto foi desenvolvido exatamente para trazer um suporte para as empresas que estão iniciando a atividade, que estão iniciando e empreendendo dentro do mercado brasileiro. A apresentação foi excelente, o trabalho desenvolvido por nossos alunos, juntamente com a professora doutora Luane, na disciplina de empreendedorismo, trouxe o resultado positivo, que é esse projeto que foi apresentado hoje para os professores de Harvard. Foi uma experiência muito gratificante, onde a gente pode demonstrar muita gratidão aos professores e coordenadores pela oportunidade. A Associação Fraternidade e Aliança, AFA, realiza nesta quinta, sexta e sábado, dia 3 a 5 de agosto, um bazar com mercadorias recebidas em doação pela Receita Federal. São eletrônicos, jaquetas, perfumes, meias, brinquedos e muito mais. O valor arrecadado será investido em novos projetos e ampliação de ações realizadas. O bazar será realizado na sede da instituição das 9 da manhã às 4 horas da tarde, ou enquanto durarem os estoques. Os interessados em adquirir os produtos do bazar precisam levar documentos pessoais e serão aceitos o pagamento em Pix e dinheiro. A sede da AFA fica localizada na rua Apolinário de Souza, número 429, no bairro Boa Esperança, atrás do CAIC Porto Meira, em Foz do Iguaçu. E assim a gente encerra o DC Notícias Web de hoje, agradecendo mais uma vez a sua participação e a sua companhia. Continue conosco também nas nossas redes sociais oficiais. Até amanhã.